Estamos iniciando novamente a reunião do grupo de estudos. Eu quero mandar um abraço ao Marco Verri, que há pouco mandou um e-mail dizendo que estava nos assistindo lá na Livraria Nova Roma, em Porto Alegre. E estávamos então no início da reunião propondo que fizéssemos um exame das discussões que nós já fizemos aqui no grupo de estudos sobre a questão de como se constituem as verdades e as crenças no sistema de inteligência humana. E então eu imagino que para que a gente possa examinar essa questão, seria necessário rapidamente só fazer relembrar que estamos em acordo, pelo menos até agora não estamos divergindo sobre um âmbito de análise do sistema de inteligência humana, ou seja, nós temos uma estrutura orgânica que está presente no universo, numa totalidade. Nós temos uma totalidade difusa, que não precisamos ter responsabilidade nenhuma em responder o que se trata essa totalidade. Essa totalidade se move, e essa totalidade nós denominamos então de universo. O universo é uma totalidade que se move, um processo em curso no espaço. Nesse universo, então, é que está presente o homem, e se apresenta como uma estrutura orgânica, que nesse universo agora ela passa a receber impressões. Uma estrutura orgânica no universo que sofre impressões desse universo. Essas impressões se dão por meio do quê? Por meio daquilo que chamamos de fenômenos. Então essa estrutura orgânica sofre impressões. Estas impressões que essa estrutura orgânica, então, elas se apresentam enquanto sensações. E essa estrutura orgânica, então, ela tem uma aptidão, um potencial, que é a capacidade de receber sensações, que nós vamos denominar, então, de sensibilidade. Então há uma estrutura orgânica dotada de sensibilidade, e há um universo que se move, e ao se mover ele produz impressões, e essas impressões se apresentam como sensações, e estas sensações são relacionadas nessa estrutura orgânica. Como a sensação se relaciona com a estrutura orgânica, que é uma totalidade? Essa estrutura orgânica é dotada de um sistema que nós denominamos então agora sistema nervoso central, que recebe estas representações e ordena essas representações dentro de uma outra estrutura orgânica que nós então conhecemos como cérebro. Estou trazendo agora apenas um exemplo para tentar dar um pouco mais de conteúdo a essa discussão, porque ela, no final desse processo nós vamos perceber, então, temos um universo que se move, uma estrutura orgânica que sente. Ao sentir, estas sensações são processadas por mecanismos naturais que permitem receber estas sensações, que são ordenadas, então, relacionadas aonde? Relacionadas nessa estrutura orgânica que nós chamamos cérebro. Então, a relação entre a sensação e a sensibilidade se dá por meio do quê? Do cérebro. É esse conjunto orgânico que recebe impressões e que leva essas impressões, então, numa determinada parte dessa estrutura orgânica, que relaciona essas impressões com toda essa totalidade que é a sensibilidade. Então vocês percebam, nós temos a sensação, nós temos a sensibilidade e nós temos a relação. A relação é produzida onde? Não é algo sobrenatural, não é algo que fique completamente fora da capacidade humana de entender como funciona, é algo orgânico, que se dá por meio de processos químicos, físicos, e que, portanto, a relação entre a sensação e a sensibilidade se dá através do quê? De algo que esta estrutura orgânica, num determinado momento, desenvolve, que passa a denominar de ideias. Então nós temos, no plano material, do universo material, que tem essa possibilidade, então, de se relacionar, nós temos o fenômeno, que produz sensações, nós temos a sensibilidade, que consegue receber representações do fenômeno por meio de relações que se dão, então, dentro dessa estrutura orgânica chamada homem, né? Se nós retomarmos novamente, agora, estes processos que são
físicos e químicos e tentarmos então agora encontrar uma forma de organizar esse conhecimento para podermos então a partir disso ordenar esse conhecimento para que possamos tratar conjuntamente entre nós aqui, nós teríamos que reconhecer então nesse processo todo o quê? Que é possível então aceitar a possibilidade de que nós tomemos então como pressuposto desse sistema todo a existência de uma totalidade que nós denominamos universo e que a única caracterização desse universo que nós podemos então tomar como ponto de partida para as nossas investigações é que esse universo se move. Esse universo que se move, então, a segunda questão que nós vamos tomar é que ao se mover, ele produz impressões nessa estrutura orgânica. E esse universo que se move produz impressões nessa estrutura orgânica. Quando ele produz impressões nessa estrutura orgânica, essa estrutura orgânica agora relaciona esse universo que se move com a totalidade. Então nós temos agora uma relação entre a sensação e a totalidade que é o universo. Porque o universo, ele tem dois âmbitos que ele pode ser tratado. O universo como uma totalidade que está fora dessa totalidade, dessa parte que é o homem, e o universo como uma totalidade agora, que é a capacidade de receber representações, que é a sensibilidade. Então, quando esta totalidade produz, por meio de sensações, representações nessa estrutura agora, que recebe representações por meio da sensibilidade, esse processo todo acaba pondo em ordem parte desse universo. Ele passa a ordenar parte desse universo. E ao ordenar parte desse universo, essa parte que se ordena passa então a ser constituída como o quê? Como o mundo dessa estrutura orgânica. Então é o universo e agora nós temos o mundo. O mundo é o quê? São as sensações ordenadas pela sensibilidade. Essa sensação que se ordena pela sensibilidade constitui o mundo. Então o mundo agora, para essas nossas discussões, tem que ser tomado como um universo ordenado por sensações. Toda vez que o universo se ordena por sensações, constitui-se o mundo nesta estrutura orgânica chamada homem. Então nós já temos o universo e o mundo. Agora, esta estrutura orgânica, depois que essas ordenações se dão por uma determinada quantidade de vezes, e ele percebe que há uma semelhança muito grande entre todas, há uma regularidade desse universo que se move no espaço, e essa regularidade permite então que essa estrutura orgânica identifique nessa regularidade algumas situações que aparentemente se repetem. E essa repetição, que em verdade não é repetição, é sucessão, mas ela se apresenta para esse sistema racional como uma aparente repetição, ela vai permitir que, num determinado momento, essa estrutura orgânica agora deixe completamente de lado esse mundo que produz impressões e passe a ordenar apenas as sensações entre si. Essas sensações que são armazenadas nessa estrutura orgânica por meio da memória, num determinado momento a estrutura orgânica abandona o mundo que ela constituiu relacionando com o universo e passa agora a relacionar estas sensações entre si. Ela vai constituir aí o que então? A racionalidade. A racionalidade, então, a racionalidade, que é a capacidade de ordenar sensações, então ela se apresenta nessa estrutura orgânica como o quê? Como uma estrutura formal de inteligência. É uma estrutura formal de inteligência que produz uma racionalidade que, em última análise, vai constituir no âmbito dessa estrutura orgânica aquilo que nós podemos denominar, então, de ciência, que se dá por meio de um sistema de ideias. A racionalidade, a ciência e as ideias, elas vão passar, então, agora a constituir uma estrutura formal de inteligência, que vai ser a racionalidade humana. Bom, quando nós tratamos deste âmbito da inteligência, nós passamos a enfrentar uma dificuldade terrível agora para pôr em ordem esse sistema de inteligência. Por quê?
Porque se todo sistema de inteligência que se organiza, que torna possível as sensações ordenarem-se entre si, toda ela tem origem nas sensações humanas. E esse sistema de inteligência, ele se constitui, se descobre, se forma, pondo em ordem esse sistema de sensações. E esse sistema de sensações só consegue receber uma certa ordem na medida em que ele recebe impressões do mundo natural. E essas impressões do mundo natural, elas são produzidas por um processo em curso no espaço, que se move. Nenhuma impressão desse mundo natural, embora aparentemente pareçam se repetir, nenhuma sensação é produzida da mesma forma. E, portanto, como os homens vivem em diferentes espaços desse universo, em diferentes contextos desses mundos que se constituem, esse mundo se apresenta, sob o ponto de vista deste universo humano, como algo caótico, impossível de ser ordenado. E o máximo que pode se ordenar desse mundo que se apresenta dessa forma caótica, para essa estrutura orgânica que tem a capacidade de ordenar sensações, é constituir aquilo que nós vamos denominar então das ciências da natureza. O que seriam as ciências da natureza então agora? São as relações entre sensações que são constitutivas desse sistema formal de inteligência que vai compor aquilo que nós chamamos de racionalidade ou a capacidade humana de pensar. Bom, estas considerações que eu fiz, todas elas até aqui agora, foi apenas para demonstrar, ou para tentar expor para todos nós aqui, de que quando nós formos tratar daquilo que a filosofia pode tomar por certezas e crenças nesse sistema de ideias que compõe essa estrutura formal e que vai permitir que o homem seja racional e que, portanto, tenha uma ciência, nós precisamos, então, reconhecer que isso não é absolutamente nada que não possa ser explicado sob o ponto de vista das organizações, das ideias que nós temos sob o ponto de vista da ciência da natureza, sob o ponto de vista de processos que são químicos e que são físicos e que são naturais e que têm uma origem que nós desconhecemos e que provavelmente jamais vamos conseguir explicar na totalidade, por mais que a ciência se esforce. E que, portanto, buscar respostas para as causas desses processos não pode ser o objetivo das nossas discussões aqui, porque se tentarmos fazer isso, nós imediatamente vamos perder uma linha de organização das nossas investigações que permitam, então, agora investigar esse sistema de ideias. Então, ou seja, o trabalho nosso não é explicar de onde viemos e muito menos ainda tentar justificar ou explicar para onde vamos, mas tentar entender o que somos. O nosso objetivo é entender o que somos e tentar encontrar neste trabalho todo algumas questões que possam ser aceitas por todos nós. Então, se aceitamos até aqui estas explicações, nós podemos então tentar seguir adiante agora para fazer essa investigação sobre esse outro tema que ele vai se apresentar de forma extremamente complexa para todos nós. Por que ele se apresenta de forma extremamente complexa? Ora, se eu construir a minha inteligência ordenando sensações, para que eu possa entender como esse âmbito da inteligência funciona, se processa, a primeira tarefa que eu preciso cumprir é abandonar completamente esse ambiente das sensações. Abandonar não no sentido de que isso fosse possível, porque somos o que somos por força de sermos essa estrutura que sente. Se fôssemos privados das nossas sensações, esse sistema de inteligência não se desenvolveria, não se constituiria. E, portanto, esse sistema de inteligência é o resultado final desse processo que é produzido pelas sensações. Mas isso não significa que não possamos deixar este ambiente de lado para examinarmos apenas uma parte desse outro, que é o ambiente das relações. Porque se nós concordarmos com todas as questões que foram expostas até aqui, eu tenho condições, então, agora de dizer que pensar é relacionar. Pensar é relacionar. Percebam, então, eu tenho sensação
tenho sensibilidade e tenho relacionamento. A sensação é um processo físico-químico. Ela se dá por meio da impressão. A sensibilidade é um outro âmbito desse processo físico e químico, que é o que permite agora, então, processar as sensações pela sensibilidade. Este processo da sensação pela sensibilidade se dá por meio da relação. A relação é pensar. Pensar e relacionar. Bom, se pensar e relacionar, então o que relacionamos ao pensar? Aprendemos a pensar relacionando sensações. Portanto, pensar é relacionar, e ao relacionar sensações, então nós constituímos um sistema de inteligência que vai buscar, no âmbito desse universo que se move, então, modelos de impressões que produzem sensações para produzir ideias. Então as ideias são representações do mundo natural. Estas representações do mundo natural se dão por meio, então, do quê? De impressões, sensações e relações. Então as relações entre sensação e sensibilidade são as representações do mundo natural. Estas relações entre a sensação e a sensibilidade que produz o mundo natural, então, quando elas são resultados diretos da sensação e a sensibilidade, elas vão compor uma parte muito significativa desse sistema de inteligência que está diretamente relacionado a uma sensação, que são as verdades dessa estrutura orgânica. Essas verdades, para que nós possamos, então, deixá-las de lado para examinar as verdades e as crenças, essas verdades são o que? Então, são relações entre sensação e sensibilidade que estão ordenadas nesse sistema racional. Só que essas sensações, estas representações das sensações com as sensibilidades, elas são únicas. Elas são impressões que foram produzidas nesse processo em curso no espaço e, como particularidade, elas sempre são únicas. Neste universo que ordena as sensações e que é dotada, então, daquilo que ela denomina de verdades, das relações que este sistema de sensações agora estabelece entre si, e não mais como produção da sensação, elas vão compor uma parcela, um sistema de inteligência que são as crenças humanas. Então, como até hoje o Sol nasceu todos os dias, nós somos autorizados a crer que o Sol nascerá amanhã, e que nascerá depois de amanhã, e que nascerá daqui 1 ano, daqui 1 século, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Ou seja, é possível crermos que isso venha a ocorrer. Por quê? Porque as sensações ordenadas entre si, elas vão constituir agora um sistema de ideia por representação das sensações que são produzidas por meio de impressões, e elas vão compor, então, agora aquilo que nós vamos denominar de ciência, só que uma ciência impura. Por que essa ciência é impura? Porque ela está representada no mundo natural. E como o mundo natural é um processo em curso do espaço, algo que se move, uma totalidade que se move, essas eventuais possibilidades que parecem que essas representações se repetem, então permitem que elas ordenam-se entre si e vão compor um sistema de ideias que podem ser ordenadas, então, como as crenças humanas. Só que essa capacidade de constituir ideias por meio de representações do mundo natural, ela permite também que esta aptidão desta estrutura orgânica possa buscar constituir ideias a partir apenas de outras ideias. Agora, ela não busca mais modelos do mundo natural, mas são ideias que se organizam a partir de outras ideias, que não têm representação no mundo natural. O que nós teríamos aí? Por exemplo, um exemplo desse tipo de sistema de ideias são as ideias matemáticas. A matemática produz um sistema de ideias em que uma ideia está relacionada com outra ideia e essa ideia não está necessariamente relacionada com o mundo natural, embora possa tomar o mundo natural emprestado para comprovar a sua existência. Então, a ideia B1 pode ser repetida com outra ideia B1
E a reunião das duas ideias, da ideia D1 mais ideia D1, me permite perfeitamente ter a ideia D2. Embora a ideia D2 possa ser resultado da ideia D1 mais a ideia D1, a ideia de D2 agora é um conhecimento novo. É uma ideia nova, desculpa. Usar a palavra conhecimento, essa é de Kant. Eu teria que falar mais uma hora para explicar por que ele chega a essa ideia, que essa ideia seria um conhecimento. Então eu tenho uma ideia nova. A ideia 1, a ideia 2, eu posso produzir a ideia 3, eu posso associar essas ideias agora pela possibilidade de repetição da mesma ideia, e portanto eu construo todo um sistema de conhecimento que são ideias relacionadas com outras ideias, que não precisam do mundo natural e que depois servem de modelo para ordenar o mundo natural, então elas vão constituir um ambiente de ideias que nós vamos denominar então de ciência pura, que são as nossas certezas. Então eu tenho certeza que compõe a ciência pura, que se produz a partir de autorreferenciação de ideias com ideias. Vocês percebam então que é possível construir um sistema rigorosamente científico, e isso só é possível porque é um sistema de ideias que se produz a partir de ideias e que não toma o mundo natural como modelo. Então eu tenho certezas, que são ideias, que são produzidas a partir unicamente de outras ideias, e eu tenho as crenças, que são ideias produzidas por representação do mundo natural. Então eu tenho certezas e crenças. O problema é que sempre que a filosofia examina aquilo que nós devemos tomar como verdade e aquilo que nós devemos tomar como certeza e crença, sistematicamente vocês podem pegar todos os livros de filosofia ou das ciências humanas em geral, nós vamos perceber que todos os autores tratam destas ideias sem dizer exatamente quais são as suas fontes. Ora, nós precisamos saber das fontes das ideias, porque se nós aceitarmos então que no âmbito das ideias nós temos ideias que podem ser tratadas como certezas e nós temos ideias que podem ser tratadas como crenças, e que nós temos a possibilidade de trazer agora um tipo de ideias com uma particularidade muito significativa, que são as verdades que esse sistema utiliza. O problema é que as verdades elas devem ser separadas para ordenar o mundo das sensações. Porque se as verdades são representações de sensações que se dão nesta estrutura orgânica da sensação pela sensibilidade, esta relação entre sensação e sensibilidade, que compõe então as verdades, elas devem ficar num outro âmbito da inteligência, que é o âmbito em que a inteligência vai desenvolver o que então? As suas sensações, as suas verdades, o seu conhecimento. O conhecimento, estas verdades que relacionam sensações com ideias, elas produzem conhecimento. Então nós temos conhecimento, sensações, verdades, como um meio ordenativo do universo. Nós temos certezas, nós temos crenças, nós temos racionalidade, nós temos a capacidade de ideias, nós temos a capacidade de produzir uma ciência pura e uma ciência impura, que estão ordenadas num outro âmbito desse sistema de inteligência. Essa separação entre esses dois âmbitos de inteligência, eles são de fundamentais importância. Essa separação é de fundamental importância, por quê? Porque agora, se nós aceitarmos esta possibilidade de ordenação desse sistema de inteligência sobre essa forma, nós temos condição então agora de dizer o seguinte, que todo sistema, seja ele filosófico, político, ou de qualquer outro âmbito da inteligência humana, ele precisa necessariamente prestar contas de como este sistema de ideias foi produzido. Porque se nós aceitamos que somente as nossas certezas podem ser produzidas unicamente a partir de ideias, e essa certeza elas compõem aquilo que nós denominamos então de ciência pura, e de âmbito extremamente restrito. Nesse âmbito de inteligência cabe, das ideias que nós temos até hoje, a matemática e uma parte da geometria, que é a parte que ordena as relações do espaço, sem objeto algum. Então nós temos um sistema de inteligência que não admite jamais a possibilidade
de que esse sistema de inteligência agora possa produzir qualquer sistema de ideia que não esteja representado no mundo natural. Ou seja, na reunião passada, eu fiz uma observação de que fui examinar, por estar trabalhando com filosofia e ética no curso de Direito, fui examinar então as ideias de filosofia do direito de Hegel. E Hegel, então, ele inicia a sua obra de filosofia do direito dizendo o seguinte, de que a ciência do direito seria, então, uma ciência em que se produz um sistema de ideias por meio de conceitos. Para mim, para a forma que eu organizo, então, essas ideias, eu simplesmente cheguei à seguinte conclusão: não vale a pena ler o restante da obra, porque ele anuncia no início que não vai conseguir resolver aquilo que ele se propõe a resolver. Porque é impossível produzir um sistema, uma ideia a partir do conceito. Quando se eu tento produzir uma ideia a partir do conceito, a ideia é o conceito. Não pode passar disso. Porque se não há no mundo natural algo produzindo sensação que seja relacionado na sensibilidade, para que sirva então de representação do sistema de ideias, é óbvio então que é impossível uma ideia produzir algo no mundo natural. É um problema de natureza absolutamente lógico. Eu só intervi. Tem uma questão que eu acho que é importante, que é o seguinte. São dois âmbitos diferentes, e eu acho que chega um momento que dá uma certa mistura. O âmbito do conhecer no mundo as coisas, que produzem impressões em nós, e que vão gerar ideias, e essas ideias vão relacionar com outras ideias, essa relação das ideias com as ideias constitui um outro âmbito de discussão que pode constituir uma matéria qualquer, como o direito, por exemplo, a partir de conceitos. Só que, quando a gente fala isso, a gente está falando do direito no plano absolutamente do dever ser, no plano da relação da ideia com a ideia, que não necessariamente se referencia no mundo natural. Uma coisa é a impressão da ideia que eu recebo a impressão que eu recebo do mundo natural e a ideia que se cria daquilo. E essa ideia vai criar um plano de outras ideias que elas vão se relacionar entre si e vão criar um ambiente onde as ideias se relacionam entre si e que pode, em algum momento, abandonar a natureza para efeito de criar esse sistema de referência entre ideias e outras ideias. E a questão da verdade, que é outra discussão que a gente da crença, a questão da verdade está focada na questão da justificação. Ou seja, como é que a gente estabelece que determinado conceito é verdade, determinado conceito não é verdadeiro? Ou determinada ideia é verdadeira, ou determinado conhecimento é verdadeiro. E aí a gente tem que estabelecer pressupostos de justificação das nossas ideias ou dos nossos conhecimentos, seja lá o termo que a gente vai usar assim, a partir dos âmbitos diferentes, considerando conhecimento, aquela ideia de que tudo que vem da natureza é conhecimento, e considerando ideia aquilo que é fruto da reflexão, do resultado da relação entre outras ideias. Esses dois âmbitos, eles permitem que a gente conheça o mundo ao mesmo tempo que a gente pense sobre o mundo, e não necessariamente referenciado no mundo. Eu discordo um pouco dessa ideia de que as ideias eles se referem a partir exclusivamente da sensibilidade. Ela é a matéria inicial do conhecimento. Mas depois que ele cria o sistema próprio, e é isso que o Kant chama de transcendental, né? Quando ele abandona lá o mundo da natureza para refletir as ideias com as outras ideias. Tem âmbitos puros, como tu disseste, que matemática, geometria, física também, de certa forma, ela... Física impossível. Não, raciocínio físico, não a experiência, a elucubração mental física. Se o físico precisa necessariamente de um elemento do mundo natural, ele já não é mais puro. Não existe física sem elementos. Não, você pode calcular. Não, o cálculo é a matemática. Aí não é mais física. Não, mas o cálculo é... Como ciência, eu estou dizendo. E como é que funciona essa questão da subjetividade desse conceito aí? Que se fala da ideia como
Mas aí Cristiano, aí é um assunto assim, que já está lá completamente adiante. Deixa eu só fazer 2 observações aqui, Fernando. Primeiro, verdade. Para mim, verdade é individual. Não existe a possibilidade de uma verdade passar de 2 indivíduos, para 2 indivíduos. Seriam verdades. Cada indivíduo compõe as suas verdades e, portanto, ela é sempre individual. Então, segundo, direito, né? Só para não deixar passar. O direito eu não posso também. Nesse meu sistema, o direito não pode ser tomado como uma totalidade. O direito é um meio. Ele compõe um estatuto moral, um sistema de postulados éticos, e um instrumento político. Enquanto construção da ideia. Mas então, um instrumento político, um estatuto moral e um sistema. Mas daí nós estamos em outro âmbito, né? Tá, mas eu estou falando da ideia. Da ideia enquanto outra ideia. Mas o que é o direito, então? Não, na verdade, o direito é um resultado de um processo que envolve a convivência humana. Não, lógico, mas tudo são as impressões. Pois é. Por exemplo, a impressão da convivência, a impressão da luz. Eu preciso buscar. Tudo que gera impressão em nós gera signos, uma ideia, e essa ideia... Os signos são construções que associam depois... os signos são construções que associam depois as... Não são necessariamente construções, são referências. Os signos são referências. Mas sempre sim, mas são referências para você poder construir um sistema entre deles, por exemplo, a linguagem. Se você não cria referência para cada coisa, você não conseguiria se comunicar com ninguém, porque ninguém teria a mesma referência. Não construiria as ideias. Pois é, mas o signo em si, ele se apresenta como uma construção, porque ele associa o quê? Ele associa uma sensação a uma ideia. E aí entra naquele conceito que eu acho anteriormente que cada um... Eu acho que a sensação produz uma impressão, a impressão gerará uma representação, tu usa esse termo, mas eu gosto de usar, e essa representação, que seria uma ideia, eu acho que ideia é uma significação. Seria uma significação. Seria uma significação, no qual vai ficar referenciado dentro do nosso sistema de ideias, a partir daí. Considerando ideias como esse ambiente metafísico, a partir que referencia todas essas questões de signos, vai desde o ambiente do conhecimento até o ambiente da moral. Mas percebam assim, se é possível separar então conhecimento da ciência, conhecimento e ciência então precisam necessariamente serem distinguidos. O problema todo é que tudo isso se dá dentro de uma estrutura orgânica chamada homem. O homem é uma totalidade que pensa e que sente. E ele pensa e sente ao mesmo tempo. Ele não separa, agora eu senti, agora eu vou pensar. Agora vou pensar, agora eu vou sentir. Mas ele não pensa e sente as mesmas coisas nas mesmas horas. Eu não estou dizendo. Não, mas isso é relevante. Não. Porque o sentir e pensar no mesmo tempo daria uma noção que você poderia estar sentindo e pensando a mesma coisa. E na verdade você sente uma coisa e pensa outra. Você pode pensar uma coisa e sentir outra ao mesmo tempo, mas não necessariamente a mesma coisa. Não sei se conseguir. Não. Só que esse assunto ainda não é uma questão que deva preocupar essa investigação. O que eu digo é o seguinte, que é necessário reconhecer então que há um âmbito de conhecimentos e um âmbito de ciência. Ciência e conhecimento precisam ser distinguidos. Eu particularmente não gosto muito desse termo ciência, eu prefiro ideia. Não, ciência e ideia. Mais claro. Conhecimento. Ideia, eu acho melhor, mas tá. É que na verdade. Entendimento. Conhecimento e entendimento. Minha preferência. Ciência, na verdade, é um conceito bem mais amplo, né? Que a ciência que ele está usando seria estrito senso, seria ciência no sentido de estar ciente. Não. Mas. Não. Então está usando o titulado. O titulado que ele está dizendo. Eu estou dizendo que ciência, ideias. Espera aí um pouquinho. Eu desde o início eu digo que razão, ciência, ideias, estrutura formal de inteligência tratam da mesma questão, do mesmo âmbito de análise. Ou seja, toda inteligência tem uma estrutura formal. Como essa estrutura formal dessa inteligência são as relações que ela estabelece. Essas relações que ela estabelece, vamos pegar um computador. As relações é formal.
Mas até Vamos pegar um eu computador. até O computador tem um hardware e tem um eu software. até não Então, sou muito esse exemplo conceito assim, ó. contigo, mas já que tu vai falar isso, por exemplo, eu acho que as ideias, o conhecimento sério não são estrutura formal da inteligência, são estrutura material da inteligência. A estrutura formal é a relação que você faz com essas estruturas. Eu nunca entrei muito nesse conceito porque eu não trabalho com essas categorias, mas pensando nisso, a ideia ou o conhecimento, eles são a estrutura material, eles são a matéria. Não, a ideia não é matéria. Assim, só para citar um exemplo, para A ilustrar ideia é a bastante, forma, a matéria é a sensação. trabalhar a questão da ciência e do conhecimento, né? Vamos voltar aos tempos primitivos dos homens da caverna. Não, mas nós descoberta porque do nós fogo. vamos imaginar o A homem das descoberta do cavernas se fogo. estamos aqui, nós. Aquele fato natural que gerou a descoberta do fogo ali, que o homem primitivo descobriu aquilo ali, é o conhecimento. Não, a ideia que ele fez entre o fenômeno e os materiais necessários para a produção do fogo é que produziu a ideia. Foi quando o homem conseguiu relacionar nessa estrutura formal de inteligência um processo que se dava no mundo natural, ele desenvolveu uma estrutura formal de inteligência, produziu uma ideia e uma ciência do fogo. Não, mas do conhecimento, ele conheceu o fogo. Não, o Começou conhecimento pelo do fogo foi conhecimento. um fogo que se apresentou como uma impressão luminosa, que num determinado espaço, que produz além de luz, calor. Esse foi o conhecimento do homem. Agora, as relações que ele vai fazer entre a madeira e a fricção para produzir o fogo, isso faz parte da estrutura formal da inteligência, do sistema de ideias dele. É nessa ponto que a gente discorda. Não, eu não tenho como seguir adiante a exposição das minhas ideias. Mas seria uma forma mais abandonando interessante isso, porque eu penso explicar assim, a diferença do conhecimento da ciência, né? Nessa descoberta do fogo. Né? De forma, talvez pela própria natureza, ali, um relâmpago, um raio, originou fogo, digamos assim, o atrito, ele obteve um conhecimento de como aconteceu. Agora a técnica, o estudo daquilo tudo ali, como é que funciona o processo, compreender aquilo ali, seria ciência. Seria ciência. Pois é, mas a ciência ela passaria a ser as relações que ele faria a partir de todos aqueles meios técnicos utilizados para produzir o fogo. Você perceba que tem a pedra esfregando uma na outra é um fato. As relações que o homem estabelece desses dois processos é que vão compor aquilo que nós vamos chamar então de ciência impura. Porque ele vai passar a crer a partir dali que se ele proceder daquela forma o fogo vai se repetir. Percebam que a crença é um sistema de ideias que se produz a partir da noção de repetição, que em verdade não é repetição. Quando ele for friccionar novamente a pedra, o processo é outro. Não, mas eu acho que tem uma diferença. Ele se apresenta como algo que parece que é uma repetição, mas é uma sucessão. O universo se moveu. Mas aí você não é está mais o mesmo. excluindo do âmbito da discussão completamente qualquer possibilidade de verdade coletiva. Qualquer uma. Não, todos que verificarem aquele processo vão compor no seu sistema de inteligência a sua verdade sobre o Não, mas a fogo. partir do momento que você acaba com uma possibilidade de ciência. Porque, veja bem, se todas as questões que o mundo natural produz e que a gente não pode, a partir daí, isso seria uma crença, e crença, a noção de crença que a gente tem é uma noção um pouco diferente disso, ou seja, crença está vinculado mais à ideia do acreditar em algo, independente da justificação daquele algo, está mais na área da doutrina, ou seja, a pessoa crê. Buscar respostas onde não se tem uma resposta. Crença religiosa. Você crê porque você crê. Não tem uma justificativa. Toda a ciência da natureza é uma crença. Não, isso não. Toda a ciência da natureza é uma crença. Tanto que todo momento a ciência está sendo reformulada. Era a prova de que não era algo absoluto, que ela é reformulada. Não, Paulo, mas aí, por exemplo, eu não poderia afirmar, por exemplo, que se eu soltar uma maçã dali de cima, ela vai cair. E ela vai cair. É uma crença, tu crê que ela vai cair. Não crê não, ela vai cair. Não, tu crê Isso é um que ela vai conhecimento. cair. É diferente, uma verdade universal. Agora, eu reproduzo, vamos inventar uma hipótese absurda. Então, vamos supor que fosse possível reproduzir todo esse ambiente que você tem aqui, aparente, na Lua. E você largaria a maçã lá e ela não cairia. Então, toda essa maçã vai cair na Terra. Ela não cai em todos os lugares. Então é uma crença. Não é crença. Então a maçã não cai em todos os lugares. Ela cai aqui. Mas aí entra a natureza. Toda a ciência da natureza compõe um sistema de ideias que estão ordenadas
entre as crenças do homem. Quando o homem for tratar, então, das ciências das ideias, aí sim ele pode constituir uma ciência rigorosamente científica que venha sob o signo das certezas. A maçã, não há uma certeza que a maçã vai cair. A maçã cai. E se você repetir, a maçã vai cair por milhões de anos. Mas pode que surja um fenômeno natural que até então não tivesse ocorrido, que não estava sendo considerado, em um determinado momento a maçã não cai. E toda a tua ciência que não considerava esse fenômeno novo vai ter que ser refeita, considerando a partir de agora a hipótese desse fenômeno. Por isso que toda a ciência da natureza ela vai se apresentar no sistema de ideias sempre como crenças humanas. Duas coisas, dois grandes movimentos ideológicos que o homem se ilude e que constrói todo o sistema, toda a civilização moderna é construída a partir daí, é de que, em verdade, nós acabamos construindo um sistema, a história e a ciência, elas se apresentam como algo rigorosamente científico e, portanto, não admitem contestações. E tanto a ciência como a história são ideologias. Porque a história sim, mas não, a ciência não. Mas para o homem... ela é reformulada também. O homem não, é reformulado, mas a história e a ciência se reformulam permanentemente. Determinados conceitos dentro do determinado ambiente, por exemplo, aí nós estamos pensando em cognoscível. Nós estamos, por exemplo, tu pensar, bom, porque lá numa galáxia, a não sei quantos milhões de quilômetros-luz daqui, provavelmente será diferente daqui, nós estamos indo para o incognoscível, mas aí é a discussão metafísica absoluta. Você acaba com qualquer possibilidade de ciência. O próprio universo, o estudo do universo sempre está se reformulando. Sim, mas tem uma frase, até não sei o universo vai até onde a gente consegue conhecer. Tem uma frase bem doida, que eu não sei se acessar. Assim, ó, na esfera cosmos somente o fantástico pode ser verdadeiro, porque tem tantas coisas que não, tudo bem, mas veja bem, ó, a gente, para efeito de ciência, de a gente discutir cientificamente as coisas, você vai até onde o mundo pode acessar. Nós podemos parar aqui e discutir, por exemplo, questões referentes à espiritualidade, referente a isso e aquilo, tudo bem, pode ser até que isso seja verdade, eu até acredito que é, mas na verdade, para isso é crença. Apesar de eu acreditar, é crença. Por que é crença? Porque eu não tenho nenhum instrumento científico que possa comprovar que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque não há nenhum, dentro do universo que me é possível conhecer, nada que eu possa usar para aferir que aquilo é verdadeiro. Pode ser que daqui a 50 anos a gente descubra algo que meça e comprove a presença de seres de outra dimensão entre nós, por exemplo. Pode ser. Mas isso é uma coisa que hoje está na esfera da crença. Para mim, o conceito meu de crença é um pouco diferente do Paulo. Não, eu não discordo. É que, na verdade, nós estamos dimensionando, nós estamos examinando questões diferentes, que elas não são contraditórias. Elas apenas são temas que estão tratando de forma... Eu não me aventuro ir tão longe ainda. A minha tentativa ela é bem mais modesta. Ela tenta ordenar algo que na verdade é apenas tentar entender como esses processos se dão. E como é que tu vê, Paulo, essa questão da influência da natureza na própria formação das ideias? Digamos, nós aqui temos uma formação biológica, um ambiente natural que nos permite uma determinada forma de interpretação e construção das ideias. Sim, digamos que existissem outros seres num outro ambiente totalmente diferente, outra pressão atmosférica, outro ar para respirar. Não seria uma outra forma da interferência natural na forma de consolidar essas ideias e talvez esse limite que nós temos é pelo fato ambiental que nós vivemos? Não, sem dúvida. É uma hipótese absolutamente aceitável, como todas as hipóteses são aceitáveis na medida que se justificam pelas relações que fazem. A teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang é uma hipótese que se apresenta para o surgimento do universo e que todos nós acabamos examinando uma crença, né? Como essa questão. Nós só poderíamos crer em possibilidades aí, né? A teoria do Big Bang também. Só que como ele se apresenta como ciência, nós deixamos de questionar. Por isso que eu digo que a ciência é uma ideologia. Porque, em verdade, o discurso científico ele faz parte de todo um sistema no qual nós estamos inseridos e que nós poderíamos, em uma hora, nos aventurar aqui, tentar examinar como nós dividimos esses contextos da inteligência humana
na vida coletiva. Porque até agora toda a investigação que eu proponho aqui, ela ainda é o indivíduo consigo mesmo. Eu até acho que isso disse uma coisa mais interessante. Não é uma... Determinados níveis de ciência realmente partem de uma ideologia, de uma ideia. Ou seja, o sujeito... Toda ciência é uma ideologia. Dentro do sistema racional nosso, nós tentamos de alguma forma demonstrar por algum método que aquilo tem uma racionalidade que sustenta aquela ideia. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo do Einstein. O Einstein ele acreditava primeiro, ele não conseguia demonstrar. Depois ele conseguiu demonstrar matematicamente o que ele acreditava. Então, na verdade, a ciência, o processo científico passa por uma certa crença no início. Ou seja, a questão do Big Bang, um insight que alguns cientistas têm de que esse foi o início do universo. Mas eles estão trabalhando lá no acelerador de partícula, lá na Europa, etc., para demonstrar um fenômeno que possa comprovar que a coisa realmente veio daquilo. Então, a diferença da ciência para a crença é que a ciência busca esses mecanismos de justificação das ditas verdades. Lógico que essa verdade é uma verdade sempre ligada ao conhecimento científico do momento e das realidades que se tem no momento, né? Se amanhã chegar à conclusão que o mundo é interdimensional, por exemplo, hoje já se fala em multiversos, por exemplo, mais de um universo, vamos ver que vamos ter realidades diferentes. Frequências diferentes, né? No mesmo espaço. Mas dentro daquela realidade que a gente tem hoje para experienciar, o método, as verdades se constroem a partir da justificação. E aí é que justifica uma ciência. Senão a gente não teria condições de fazer uma ciência coletiva. Agora, eu também acho. Mas daria para dizer que a ciência é uma crença que permite que a pessoa vá. Daria para dizer que a ciência é a nossa ferramenta para atuar dentro das nossas limitações? A ciência, na verdade, é um sistema de ideias. E como sistema de ideias, todas eles podem ser negados pelo mundo natural. Em determinado momento, o sistema de ideias se desconstitui completamente porque algo que o sistema de ideias não considerava passa necessariamente a ter que ser considerado e, portanto, o sistema de ideias se foi. Portanto, o que é ideologia? Ideologia são sistemas de ideias. Não tem como definir ideologia como além disso, né? São sistemas de ideias. E, portanto, agora a ideologia a serviço do homem, por exemplo, a teoria do Big Bang já é uma ideologia humana. E agora ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade do quê? Me permitam só dar um depoimento, uma oportunidade, uma experiência maravilhosa que infelizmente eu não consegui mais, não houve mais interesse das escolas. Numa época nós trazíamos aqui crianças do ensino fundamental para tratar do conhecimento. Então eu apresentava os livros a todas as crianças, mostrava que os livros na verdade constituíam uma máquina do tempo, porque era possível retornar no tempo através da leitura, pelo contexto dos autores que escreviam, etc. e tal. Depois fazia uma série de perguntas, chegava para as crianças e dizia o seguinte: vocês percebam que eu tenho muitos livros. Aí vocês percebam então que eu ando em busca de algumas respostas para algumas perguntas que eu tenho e não consigo responder. Como eu li muito e eu acho que acabei gastando o meu cérebro, porque eu não consigo essas respostas, resolvi então trazê-los aqui para fazer uso do cérebro dessas crianças que são novinhos em folha e quem sabe me ajudam a resolver esse problema. Então eu fazia a seguinte pergunta. Primeiro, é possível viajar no tempo? Essa questão dos livros, perguntava aí uns já, as crianças contavam como é que elas produziriam as máquinas, etc. e tal. Só eu tenho a máquina do tempo aqui, que mostrava os livros. Mas eu tenho uma outra pergunta agora que eu não consigo responder. De onde viemos? E começava a fazer questionamento para as crianças. E elas, nós viemos algumas, as que tinham então aceitado as ideias da natureza religiosa, davam a ideia criacionista. Não, foi Deus que nos produziu, etc. e tal. Tá, aceito então essa resposta, por enquanto nós vamos tomá-la como aceitável. E outros, vamos no Big Bang, né? Aí eu digo, olha, o Big Bang eu não tinha me dado por conta, realmente vocês resolveram o meu problema, foi o Big Bang. Aí mas e o Big Bang, de onde veio, né? Aí as crianças, de uma fumacinha. Ora, de uma fumacinha, né? Mas a fumacinha de onde veio, né? Então a resposta das crianças para mim é muito mais aceitável do que a do cientista.
Ou seja, elas reconhecem em um determinado momento que não é possível essa resposta. Ora, se nós somos parte do todo, de que qual é, mesmo sob o ponto de vista de como nós organizamos a nossa estrutura racional, de que forma seria possível a parte englobar o todo? Porque só seria possível a nós, a qualquer um de nós que somos parte do universo, falar sobre o todo se fôssemos maior que o todo. Então isso é impossível. É como a ideia de infinito. A ideia de infinito, que nós perfeitamente conseguimos entender e compreender a ideia de infinito na matemática, se nós trouxermos a ideia de infinito para o mundo, para o universo em que vivemos, ela se apresenta como um paradoxo. Por quê? Porque a ideia de infinitos, o infinito é a ideia de que tudo pode ser maior e também menor ao mesmo tempo. Não? A escala de maior que menor que desaparece. Ora, se a ideia de infinito é possível na matemática, no mundo natural é impossível, porque se o universo fosse infinito, não haveria partes, ou eu não poderia ocupar a parte que eu ocupo, porque ele teria que ser necessariamente ser infinito, em maior que em menor que, inclusive na parte que eu ocupo. Então é um paradoxo. Então vocês percebam que nós fazemos uso de certas ideias sem mesmo relacionarmos essa ideia dentro desse outro sistema que é o mundo natural. Porque o mundo natural não vai jamais ser representado por ideias na sua totalidade, porque ocupamos apenas uma parte. E, portanto, as ideias jamais vão conseguir produzir o que falta do mundo natural. Mas também não podemos dizer que não é, que a gente falou, pode acontecer um fenômeno novo amanhã, que mude tudo. Pois é, mas se essas ideias compõem aquilo que nós chamamos de ciência, nós temos que reconhecer que mesmo a ciência rigorosamente científica é uma crença. Ela serve para nós vivermos, vivemos bem. Maior. Nós vivemos bem, somos felizes assim. Isso nos conforta, isso é um né? conforto que dá algumas respostas, né? Sim, mas nós não podemos agora, no âmbito de uma filosofia que se propõe a resolver os problemas que a filosofia não resolveu até hoje, deixar de reconhecer isso como tal. Mas então não existe certeza. Certeza sim, a matemática. Mas Nós sabe agora que a própria matemática agora há pouco também, nós demonstramos que tem certeza, a matemática. Mas eu dentro desse raciocínio social não existe certeza. Viu? Nem mesmo a matemática a gente pode ter Eu Ah, acho sim. assim que matemática na relação escala de ideias, universal, né? a própria matemática. Mas é que você não, a Aqui no certeza. nosso ambiente tudo bem, mas no universo a própria Se matemática. você pensar nesse nível de a nossa abstração para matemática você também. estabelecer o que é verdade e o que é crença, você estabeleceu a impossibilidade de uma verdade, porque a matemática, quem garante que em outro tipo de universo as relações matemáticas não sejam Tanto que diferentes? cientistas estão adentrando no campo da física quântica, né? Não, mas o mundo natural trata de um tema. O ambiente das ideias trata de um outro tema. O que vocês estão tentando me convencer, e jamais vão conseguir, isso é o ponto mais sólido das minhas investigações, é de que jamais o mundo das duas ideias, verdades que não jamais esse ambiente de ideias, por ser uma parte da totalidade, vai conseguir compor essa totalidade como tal. Mas esse não é um delimitador biológico natural da pessoa e o próprio tempo que estabelece esse limite? O O tempo tempo curto que nós temos de construção do conhecimento, nós damos continuidade a fragmentos de construção de conhecimento de outras pessoas, de outras épocas, e a própria natureza biológica nossa que determina um limite. Como nós estávamos falando anteriormente, de repente, seres de outros locais têm outras formas de Mas sensações, por que tem eu vou outras me formas. preocupar com outras- seres de outros locais se eu ainda não consegui? Pois é, mas é o que eu digo, mas eu estou pegando como referência Não, a essa delimitação possibilidade, natural. né? A delimitação natural. Mas na verdade, Cristiano, a questão toda que se coloca aqui, em verdade, é assim, ó, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender uma parcela muito insignificante quase dessa totalidade toda de significações que nos preocupam e nos povoam nas nossas ideias, né? Eu sei das preocupações e reconheço absolutamente, você tem uma ordenação muito inteligente dessa tua, especialmente a formação jornalística, ela nos prepara muito bem para essa questão toda, para examinar o homem e esse complexo dilema que envolve o homem nas suas relações com a natureza. Eu sei das nossas angústias com relação a isso, mas eu proponho que a gente tente fazer um esforço para deixar esses assuntos em suspenso ainda.
nós até podemos examinar esses assuntos. Eu acho que eles devem ser examinados. Mas a prova das nossas divergências aqui é que nós ainda não estamos suficientemente ordenados nas nossas ideias, entre nós, para fazermos isso coletivamente. Aí cada um de nós vai fazer isso, mas sempre individualmente. Nas nossas verdades. Nas nossas verdades, nas nossas ideias, nas nossas ciências, nas nossas... Então, a questão toda é que esses assuntos realmente são relevantes. O Sodré expõe com muita clareza as suas ideias, perfeitamente compreensíveis. Todas nós temos as nossas ideias, mas nós não estamos ainda tratando do mesmo tema. Não é à toa que eu chamo a atenção para essa necessidade. René Descartes, no discurso sobre o método, quando ele vai tratar desse assunto, ele mesmo relata, ele fez um esforço muito grande durante um longo período, né? E aí a única questão que ele conseguiu, né, trazer então em definitivo como resultado final desse estudo, que a única certeza é que era possível pensar. A matemática, na verdade, é pensar. Pensar. Essa semana eu fui examinar o Kant numa questão lá, falando da questão da experiência e do pensamento. Aí o Kant começa dizendo assim, que toda experiência todo conhecimento principia na experiência. Porém, não se pode dizer que todo conhecimento derive exclusivamente da experiência. Então, veja que é uma coisa diferente, assim, ó. Uma coisa é o princípio, no ponto de vista do Kant, lógico, é o princípio. O princípio é a experiência, ou seja, o fenômeno imprime em nós, e nós, a partir da nossa sensibilidade, captamos as impressões, e isso transforma em ideias, e a gente vai, a partir daí, fazer todo o sistema de ideias, de relações, de sucessões. Eu concordo tudo com isso contigo. Temos um pequeno ponto de discordância em uma coisa. Mas todo conhecimento não é necessário que todo conhecimento derive exclusivamente da experiência. Por quê? Porque ele diz que essa ideia, a partir do momento que ele começa a criar relações, ele vai constituir um outro ambiente que para ele também é conhecimento. Para ti eu sei que não é. Sim. E para mim é conhecimento. Eu acho que essa relação entre outras ideias com ideias a partir também constrói um outro sistema de conhecimento. E veja como essa coisa é sutil, né? Sim. Porque se a gente pensar... Ele é um gênio, né? Principia na experiência, mas ela não deriva exclusivamente da experiência. Quer dizer, o principiar, sim. Ou seja, ele é empírico, o conhecimento inicia através da sensibilidade. Ele é conhecimento e quando avança, daí ele usa o conceito de entendimento. Entendimento quando passa para aquelas relações entre as ideias. Que aí essa relação entre as ideias ele transforma de conhecimento em entendimento. E que é a mesma coisa que o Hume fala lá no Investigação sobre o Entendimento Humano. Mas só que tem um esforço que o Paulo faz que eu acho que é importante, que é botar claro de como se estabelece essas relações entre as ideias, e aí na questão da sucessão e do pensar relacionar, eu concordo com ele, acho que pensar realmente é relacionar. E elas se sucedem, elas não se repetem, né? Elas são sucessivas, não repetitivas, só que a sucessão de um fenômeno que para nós acontece sempre, nos dá a possibilidade de aceitar aquilo como uma repetição, apesar de não ser. Ou seja, que o sol nasce todo dia, a gente deduz que vai nascer amanhã de novo, mas ele nasce amanhã de novo como sucessão de ontem. O sol de ontem, amanhã não vai ser o mesmo sol, é outro sol, mas para nós é o mesmo sol. Entendeu? Não é que é outro sol, mas é outro fenômeno, e nós entendemos como o mesmo fenômeno repetido. Né? Então só que quando chega no nosso intelecto e que a gente cria as ideias, a partir das sensações, essas ideias começam a se relacionar entre si, ela cria um outro âmbito, né, de entendimento e de conhecimento também. Então, e aí que o Paulo acha que esse âmbito tem uma outra dimensão. É que na verdade, assim, só resumindo, essa questão de Kant, sem sombra de dúvida, foi o provocador assim, que me pôs a pensar sobre esses assuntos. Só que eu hoje, embora tendo sido introduzido nessa reflexão por ele, eu acho necessário, ele não fez, porque não era o objetivo da obra dele, mas é necessário hoje separar conhecimento e ideia. Na próxima semana...